Amós capítulo 5, o versículo 10. Só baixa um pouquinho o fundo musical ali, só um pouquinho. Deixa ele tocando bem suave, cuidado. Amós 5, verso 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: odeiam na porta ao que os repreendem e abominam ao que fala sinceramente. Amém, amados? Senhor Deus, esta é a tua palavra. Fala conosco nesta noite, que venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça. Em nome de Jesus te peço. Amém. E graças a Deus. Podem sentar. Está faltando o irmão Antônio, mas agora ele chega daqui. No final ele chega, né, Alice? Cadê a Alice? Vai arrebatar? Cadê ela? Rapaz, eu estou olhando aqui, não te vi olhando para aqui. Mas acho que no final ele chega, a diaconisa Cícera. Ela está um pouquinho feia, mas depois que terminar vou levar a Santa Ceia dela. Tem mais algum faltando que eu não tenho tido conhecimento? O Leone acredito que daqui a pouco chega também, está trabalhando. Em nome de Jesus. Amados, de fato, a gente vive um tempo difícil. Eu, domingo passado, a gente foi ao velório do diácono Edson, que congregou conosco um tempo. Ele morreu, teve parada cardíaca nessa parte de hemodiálise, né, pastor? Fazendo hemodiálise. Ele veio a falecer. E eu fui lá com a minha esposa para a gente se despedir, a última despedida. Mas eu, quando cheguei na igreja, eu fiquei chateado com o tratamento que o pastor ele nos deu. Não porque eu chego na igreja querendo que ninguém venha me bajular, nem nada disso. Se eu não for chamado, para mim é melhor ainda. Um dia eu saí um dia eu saí de casa, eu disse: Deus fala comigo. Aí eu fui na igreja lá em Bebedouro. Uma igreja em Bebedouro. Eu disse: ninguém me conhece aqui, vou entrar aqui, vou ficar lá no último lugar. Vou pedir para Deus falar comigo. Quando eu estou lá sentadinho, a mulher disse: ei, o pastor está ali no último banco. É o senhor que vai pregar. Eu disse: eu vim aqui para ouvir. Mas Deus faz isso. Aí eu fiquei assim, triste, porque o pastor que estava fazendo o velório, ele me conhece. Pregou aqui na igreja, no ministério, umas 2, 3 vezes. E quando ele era da Madureira, até foto ele mandava para a gente de como estava o trabalho. O pastor Ico Peixoto, não sei se você conhece ele. E quando ele me viu, irmão, pensa numa pessoa que parece que inspirou. Parece que o espírito dele saiu dentro dele. Talvez, acho que quem devia ser enterrado era ele no dia. E ele fez de conta que não me conhecia. Você acredita nisso? Da hipocrisia. Eu fiquei tão indignado pela hipocrisia. Porque para a igreja que ele faz parte, eles não permitem que outro crente, que os crentes lá vá pregar em outra igreja. E eu, como não tenho papa na língua, eu sou chato, eu sou de poucos amigos. Aí eu veio e fiquei assim, não disse nada por respeito ao velório, mas quando cheguei em casa eu peguei o meu zap. Aliás, eu não cheguei nem em casa, não foi? Quando eu entrei no carro, eu peguei o zap e falei com o pastor Júnior Noia, que foi quem me indicou ele. Eu disse: pastor, eu estou aqui indignado. Só acredita que o camarada assim, fez de conta que eu nem existia. Pegou na minha mão. Você sabe quando a pessoa pega na sua... Eu fui lá, peguei na mão dele, ele pegou na mão assim, aquela coisa que nem está frio. Porque homem, quando pega na mão do outro homem, pega com firmeza, né, irmão? Eu disse: Jesus. Aí daqui a pouco o pastor Júnior, que eu tenho uma amizade muito grande com ele, aí tem uma gaitada, ligou para mim, riu pelo telefone, disse: pastor João, só o senhor mesmo. Pastor, deixa eu contar uma situação que eu acho que ele ficou com raiva do senhor por causa disso. E conta. Porque no dia que ele foi pregar aí, eu prometi para ele que não tinha foto dele para botar em lugar nenhum. Que não ia botar foto dele em rede social nenhuma. E o senhor tirou as fotos, botou na página da igreja. E ele foi escondido, meu irmãozinho, pastor. Vai pregar escondido, porque tem medo de outro pastor para levar a palavra de Deus. Está difícil. Está difícil. Eu agradeço a Deus porque eu sou livre. Outro
Outro dia o camarada me indicou para pregar na Assembleia de Deus de Pérolas. Eu nem comecei a pregar ainda, irmão, me permita falar. E o rapaz no telefone disse assim: senhor pastor João, sou que me indicaram para o senhor pregar, tá? Amém. Agora só tem uma coisa, pastor, o senhor tem que vir, tem que tirar a barba e tem que vir de gravata. Eu disse: pode riscar meu nome, porque eu não vou tirar a barba, porque eu estou com ela, e vou de gravata se eu quiser. Aí ele disse: não, mas é a norma da igreja. Aí eu, olha, irmão, eu tenho andado com um saco tão cheio, me perdoe que a Santa Ceia, mas eu não fico com essas coisas. Aí disse: é a norma da igreja. Aí eu fui lá, eu vou pesquisar quem é que está no púlpito da igreja, sem barba e sem gravata. O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Aí eu disse: norma da igreja o quê, rapaz? Olha o vídeo, a irmã deu o vídeo. Eu digo: e aqui o prefeito nem está de barba, aliás, está com barba e está sem gravata. Disse: não, mas não sei o que eu digo, o nome disso é doutrina de homem, é hipocrisia. O apóstolo Paulo, ele quando foi descer para a igreja de Jerusalém, ele disse que nem por uma hora ele foi persuadido por conta da doutrina que eles queriam empurrar de goela abaixo. É lógico que eu, se eu quiser ficar sem barba, eu fico sem barba. Se eu quiser ficar com ela, eu fico. Se quiser botar a gravata, bota. Se quiser não botar a gravata, também não bota de forma nenhuma. Porque a minha Bíblia diz, e a sua, que o óleo desce pela barba de Arão. Já pensou, irmão? Os judeus, a maioria são barbudos. Aí também, né, o camarada ficou para lá. Eu digo: rapaz, para com isso, eu não tenho. Se um dia Deus me levar para pregar, eu vou pregar sobre barba, né, irmão? Mas deixa eu falar do tema aqui, porque eu estava meditando nessa palavra. Ela tem diversos sentidos, e o sentido dessa palavra aqui, Amós, que a Bíblia vai dizer que ele era um boiadeiro. Amós não tinha nada de profeta, mas Deus chama. E a Bíblia vai dizer que Deus chama quem não é, para confundir quem acha que é. É por isso que eu respeito o chamado pastoral feminino, porque tem que dizer assim: Deus levanta a mulher para ser pastora. Eu digo: deixa de ser tolo, porque Deus levanta. Porque Jesus, quando ele ressuscitou, quem viu Jesus pela primeira vez foi Maria Madalena. E Jesus disse: vai e diz aos meus irmãos, aos meus discípulos, que eu ressuscitei, e eles não acreditam nela. Ah, pastor, mas Deus não levanta. Eu às vezes eu estou afim, tem uns que ficam na internet querendo ofender. Eu disse: rapaz, e no tempo que as mulheres eram obrigadas a ficar caladas dentro do templo, elas não podiam abrir a boca, porque era lei. Se abrisse a boca, corria o risco até de receber alguma sentença. Mas a minha Bíblia e a sua diz no capítulo 2 de Lucas, a partir do verso 36, que Ana profetiza, filha de Fanuel, ela entrava dentro do templo e pregava. Olha só, irmão. Quando as pessoas queriam que a mulher se calasse, ela ia lá e dizia: ele vai vir, o Filho de Deus está vindo aí. E Deus honra ela. Mas pastor, por que o senhor fala dessa forma? Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia também diz, capítulo 3 de João, verso 8, se não estou enganado, que o vento sopra onde ele quer. O Senhor também fala lá em Coríntios que o Senhor chama os fracos, as coisas fracas, para confundir as fortes, as vis, para confundir aquelas que se acham, os que não são, para aniquilar aqueles que se acham que é alguma coisa. A minha Bíblia e a sua Bíblia também fala de uma mulher com o nome de Esther, que Deus colocou ela para ser rainha. A minha Bíblia e a sua também fala em Êxodo 2, se não estou enganado, verso 16, que as 7 filhas, olha só, 7 filhas do sacerdote de Jetro, perdão, elas eram pastoras e pastoreavam o rebanho do pai. Gênesis 9, ou melhor dizendo, Gênesis 39, 9, se eu não estou enganado, Raquel era pastora. Débora profetiza. Deus levanta quem Ele quer levantar. Pedro diz que nós somos o sacerdócio real. E quando Pedro fala isso, Pedro não está dizendo só os homens, ele está dizendo todos.
todos nós. Na minha Bíblia e na sua Bíblia, Deus disse para Adão e Eva: multiplicar e encher a terra, dominar. Ele não disse só para um, ele disse para os dois: dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves que estão no céu, sobre tudo. Adão quis se meter a besta, não quis deixar ela fazer isso. Quando Deus deu um local nele, ele dormiu um bocado, Deus tirou da costela dele. Tem tanta conjectura. Mas vamos lá. Eu quero falar aqui nesse sentido de porteiro sobre a vigilância, porque a palavra porteiro significa aquele que fiscaliza a entrada ou aquele que controla o acesso. E no dia que nós vivemos, ser um porteiro verdadeiro de Deus é arrumar inimigo, porque o porteiro de Deus ele não faz, ele não se apareia com o ímpio, ele não negocia a mensagem, ele não abre mão do que ele é, do que ele aprendeu a ser, porque ele quer agradar um ao outro. O verdadeiro porteiro de Deus, ele fica só, mas ele prega a mensagem, doa quem doer. E muitas das vezes, por dizermos a verdade, a gente arruma poucos amigos, são poucos. Então a Bíblia, quando vai falar de porteiro, ela tem diversos significados. Jesus, quando está falando em João capítulo 10, o verso 1, verso 2 e verso 3, Jesus ele se refere ao bom pastor. E a narrativa de João, ela nos dá a entender bastante quando Jesus está dizendo: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas por outra porta é ladrão e salteador, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Verso 3: a este o porteiro abre. E quando Jesus fala a este o porteiro abre, ele está fazendo uma referência a Deus e ao Espírito Santo, que é aquele que fiscaliza a entrada, que analise, que não deixa de falar as verdades que eu e você precisamos ouvir. Jesus, certa feita, ele sabia que estava perto o seu momento de ser oferecido em sacrifício, e Jesus, ele chama para uma conversa mais particular 3 de seus discípulos. Jesus tinha 12, mas ele tinha uma intimidade maior com 3, e Jesus chama Pedro, Jesus chama Tiago, Jesus chama João. Vamos ali, vamos orar mais um pouco adiante, vamos falar um pouco, porque eu estou angustiado. E Jesus leva eles ao Monte das Oliveiras. Eles estão orando, louvado seja o nome de Jesus. E Jesus chega para eles e diz assim: olha, eu vou mais a parte, vou falar com Deus em particular, vocês aí vigiam um pouco. Quando Jesus ora 1 hora, quando volta, eles estão dormindo. Eu não estou falando de qualquer apóstolo ou discípulo. Pedro, Tiago e João viu Jesus ser transfigurado. Pedro olha para aquele monte quando Jesus está transfigurado e vê Moisés e Elias. Pedro ainda diz: Senhor, Moisés e Elias estão ali, vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para ele, uma para Moisés, outra para Elias. Eles viam coisas grandiosas e Jesus pede para eles vigiarem um pouco, e eles não conseguem vigiar 1 hora. Jesus volta enquanto eles dormindo, Jesus acorda, porfia com eles e diz: vocês não estão conseguindo vigiar 1 hora. Tudo que nós precisamos nesses últimos dias é vigiar, para que a gente não perca a nossa salvação, porque o diabo está investindo pesado, meu. As pessoas mais difíceis de conquistar hoje são aquelas que um dia já foram crentes. Hoje, quando você olha para a igreja, e eu estou falando isso sem julgamento de ninguém, muito pelo contrário, você olha para a igreja, uma boa parte da igreja, ela não está nem aí para a mensagem que sai para o altar. Estão preocupados com as coisas que o mundo oferece, com tantas outras coisas. Outra parte está achando que Jesus não vai voltar nem tão cedo. Quando você sai para evangelizar, o que mais você encontra é pessoas que dizem: eu estou afastado,
A gente está aqui, mas aqui, ó, nessa outra rua, tem pessoas que escutam uma mensagem, que escutam os louvores. A gente evangelizou ontem, a gente foi, estamos na campanha, na próxima semana a gente termina a campanha na casa da irmã do Herane, e depois que a gente saiu da sua casa, a gente visitou essa rua e a outra rua. Foi 2 ruas só, e eu acho que umas 20 pessoas a gente conseguiu alcançar. A irmã Edjane, a irmã Silvana estava comigo. E a maioria das pessoas com o coração endurecido. Uma boa parte não quer vir mais. Alguns acham que a igreja não é necessária. Alguns acusam que Deus não deixou nenhuma religião, ou que religiosidade, isso e aquilo. E a gente vai tentando conversar para derrubar os argumentos e as sofismas, os sofismas que Satanás tem criado no coração das pessoas. Está difícil você até trazer seus filhos para a igreja. Até na sua própria casa, você ser porteiro da sua casa está difícil, porque esposas não escutam mais os maridos, os filhos não escutam mais os pais. E há uma dificuldade imensa de falar a verdade de Cristo. Às vezes nós nos tornamos pessoas não muito bem-vindas em alguns ambientes, porque nós não abrimos mão de falar a verdade. E eu quero nessa noite trazer aquilo que o Espírito Santo está trazendo ao meu coração. Primeiro, que nós devemos abrir nossos olhos. Eu ontem estava falando na sede, a mensagem foi Efésios 4, como você tem andado. E dentre um desses tópicos da mensagem, eu falei que a previsão, se você não acompanha as coisas que estão acontecendo em volta, a previsão dos homens aí fora, tanto no âmbito financeiro, como também no âmbito espiritual, como também na natureza e tantas outras coisas, é que a virada de ano 26, 27, a gente vai entrar no ano apocalíptico. 2027 será o ano do apocalipse, alguns estão dizendo. Natureza, finanças. Se nós olharmos para a palavra de Deus, e eu não estou aqui querendo conjecturar nem colocar nada na mente de ninguém, a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, Daniel está vendo um anjo, e Daniel pergunta, até quando vai durar? E o anjo diz para Daniel, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será restabelecido, será edificado. Para muitos estudiosos, conhecedores da palavra de Deus, essa narrativa, e alguns que já somam, fazem somas, aponta para 2030. Os políticos no mundo dizem que tem uma agenda 2030, que todo mundo tem que se enquadrar dentro dessa agenda. Se nós observarmos bem, 2030 está aí, cara, batendo na nossa porta há praticamente 3 anos. Agora, a partir do mês de julho, passando julho, entrou no Brasil a nova tecnologia vindo da China, que é pela palma da mão que já faz o pagamento. Eu estava agora almoçando à tarde e vi um vídeo onde os bancos estão anunciando que em breve não existirá mais cartão de crédito. Tudo está caminhando. O sistema todo se fechando, porque a Bíblia diz que ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender se não tiver a marca, o sistema. As igrejas cada vez mais ficando frias. Batismos com o Espírito Santo são raríssimos. Se as Sagradas Escrituras fossem escritas no dia de hoje, talvez algum profeta dissesse, as visões são raras. A gente não vê mais a manifestação do Espírito Santo. Há quem diga que o Brasil será o celeiro de um grande avivamento. Eu creio, mas até agora não vi sinais, porque quando você olha para dentro das Sagradas Escrituras, para se ter um verdadeiro avivamento, algumas coisas têm que mudar dentro de mim, dentro de você, porque
Porque avivamento é tornar algo vivo. Aquilo que está morto se tornar vivo para Deus. Você olha para na igreja, você vê alguns irmãos que estão mortos. Estão mortos, não se acordaram. Mas pastor, como assim mortos? Eles andam, eles falam, eles estão aí para um lado e para outro, mas não tem dentro deles a presença do Espírito Santo. Não tem dentro deles a chama acesa, o prazer, o desejo de servir a Deus, de estar na presença de Deus, como a palavra nos ensina. Se nós fôssemos para a palavra de Deus, escute bem, deixa eu olhar para a hora. A Bíblia diz que o povo de Deus viveu um tempo assim, um tempo terrível. Que tempo foi esse, pastor João? O tempo em que Acais reinou. Acais foi um rei, da onde Israel, por conta de Acais, por conta da sua maldade, Israel, ele se afastou de Deus. Acais fechou as portas da casa do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, mas o coração está trancado para o Espírito. O coração não ouve mais, a presença de Deus não entra mais nessas pessoas. A palavra é ministrada, mas o coração está fechado. Mas nessa noite Jesus está dizendo: abre a porta do coração, porque o porteiro, Espírito Santo, está batendo na porta do teu coração. Ele quer falar com você, deixa ele entrar. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Hoje está difícil pregar, está difícil servir, está difícil tanta coisa. Eu estava meditando, escute bem. Ó, você quer que Jesus avive sua vida? Quem quer ser avivado aqui por Jesus? Deixa eu te falar algumas coisas que precisa e são necessárias, baseado com a Bíblia, se você quer ser cheio do Espírito nesses últimos dias. A Bíblia vai falar no livro de 2 Crônicas 29 que um jovem rapaz de 25 anos, quem é esse jovem? Ezequias. Ezequias, ele herda uma herança, eu posso dizer, maldita de seu pai. Porque se teve um rei que destruiu a fé das pessoas e destruiu o povo de Deus, foi Acais. Acais foi um rei maligno. Acais trouxe todo tipo de imundícia, fechou as portas da casa de Deus, fez o povo desistir de adorar. Só que quando eu olho para a vida de Ezequias, eu vejo Ezequias um menino diferente. Primeiro porque ele tinha uma mãe, sua mãe, que era filha do sacerdote Zacarias, era diferente, uma menina criada nos princípios de Deus. E ela ensina Ezequias a temer ao Senhor. Ezequias, quando pega o reinado estava destruído, mas ele se apega. A Bíblia diz que ele se apega a Deus de uma forma tão grande, tão tremenda, presbítero amado, que aonde quer que Ezequias fosse, ele não abria a mão de Deus e com ele. Ezequias, quando entra e assume o reinado destruído de seu pai, Ezequias derruba as imagens de Azera. Todas as árvores que eram para adoração a Azera, ele manda derrubar. Ezequias, ele derruba abaixo os altares de Baal, tira a adoração falsa, faz o povo se voltar para Deus, manda chamar os sacerdotes, diz: olha, a gente pecou, meu pai conduziu vocês contrário à vontade de Deus, mas Deus me levantou e eu quero fazer como fez Davi. Ezequias queria de novo a presença. Sabe aquele crente que já está acostumado a entrar e sair da igreja e não sentir mais a presença de Deus? Tem crente assim. No reinado de Acais era assim. As pessoas não sentiam mais o Deus de Israel andando no meio delas. Mas Ezequias está dizendo assim: eu quero de novo essa presença, eu quero avivamento, eu quero de fato e de verdade sentir a graça, sentir a presença de Deus quando ele chega no ambiente. Eu quero sentir Deus no louvor, eu quero sentir Ele quando a palavra for pregada, eu quero sentir Ele falar comigo, eu quero sentir o meu espírito arder pela presença dEle, eu quero ter desejo. E sabe qual é a primeira coisa que Ezequias manda fazer?
Escute, aqui a gente está vendo o templo físico que nós viemos aqui para adorar, para nos amparar, mas eu não estou falando desse templo feito por mãos de homens, eu não estou falando dele, eu não estou menosprezando, eu estou falando do templo que é você, do templo criado pelo Deus vivo. Como é que está esse templo? As portas estão fechadas, ou nessa noite você entrou por essas portas dizendo: eu vou abrir o meu coração para ouvir a palavra, eu vou abrir o meu coração para ouvir a voz do meu Deus, eu vou abrir o meu coração para Deus falar, e antes eu vou dizer para ele: Deus, as portas estão abertas, entra na minha casa, ceia comigo nessa noite. Porque a Bíblia diz que ele está onde, irmão? Ele está na porta e ele faz o quê? Ele bate. O Espírito Santo está dizendo assim: ei, rapaz, deixa de fechar o coração para mim. Ei, jovem, ei, criança, ei, mulher, ei, homem, abre o coração para ouvir a mensagem é. Ele está vindo, ele vem aí, vigia. Vigia na tua vida, crente. Ele abre as portas. Quando abre as portas, prefeito amado, olha a surpresa. O templo estava cheio de imundícia. Você tem coragem de abrir seu coração hoje para Deus e deixar Ele entrar? E se quando o Espírito Santo entrar e começar a dizer assim: tira esse pensamento de adultério, tira a mentira, tira isso aqui, tira isso, tira o mundo. Porque o templo estava cheio de imundícia. E a segunda ordem de Ezequias foi tirar a imundícia de dentro do templo. Ei, meu irmão, limpa teu coração, ei, limpa os pensamentos. Jeremias 4,14, se não me falha a memória: Jerusalém, Jerusalém, até quando vai estar dentro de ti a iniquidade? Até quando vai estar dentro de ti os maus pensamentos? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer mesmo? A Bíblia diz que depois que ele tira a imundícia, ele restabelece o sacrifício. Olha, escute. Estabeleceu o sacrifício do Senhor. O salmista Davi, ele disse: o Senhor não se agrada de sacrifício. Porque se fosse assim, ele daria, não ia custar nada. Glória a Deus. Mas qual o sacrifício que Deus se agrada no dia de hoje? Qual o sacrifício que Deus quer de mim e de você? Está escrito em coração quebrantado. Aleluia. Um espírito contrito. Aleluia. Você sabia que nem no louvor há mais quebrantamento? Ah, como seria bom se o povo de Deus louvasse a Deus como você louva no banheiro de casa às vezes. Ah, como seria bom que a gente abrisse nossa boca e cantasse ao Deus vivo de corpo e alma. Ah, como seria bom se o louvor que é entoado nos dias atuais não fosse para alimentar o ego do ser humano, mas para que o nome do Senhor fosse exaltado. Como é que está a sua vida de vigilância, crente? Eu não vim aqui nessa noite pregar discurso de moralidade para ninguém, mas a gente precisa, eu preciso, nós precisamos olhar um pouco em volta do que está acontecendo. São várias coisas aqui que precisa. Quando eu for pregar sobre avivamento, eu falo todas elas, porque senão eu vou sair do tempo. O porteiro é aquela pessoa que está controlando o acesso. Você controla as coisas que o diabo quer deixar entrar para dentro do seu coração, ou está passando por? Não, passa por. O diabo está trazendo e eu estou nem aí. Ou você está fiscalizando. A Bíblia vai falar de dois homens que se destacaram por serem porteiros vigilantes. Olha só, irmãos. Quantos anos a arca passou? A Bíblia diz que o último juiz, antes de Samuel, foi ali.
Eli tinha tudo para ser diferente. Tudo. Mas ele tem 2 filhos, Ofni e Finéias, um oráculo e um girino. E o povo gostava. Ofni e Finéias, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Eles não conheciam o Senhor. Olha só, irmão, um sacerdote não conhece Deus, o negócio é sério. E a Bíblia vai fazer questão de dizer que o pecado desses filhos de Eli era grande, porque eles não deixavam o povo sacrificar. Tinha gente até que queria sacrificar, mas a ganância deles era tanta que eles se atravessavam na frente do sacrifício. E a Bíblia diz que o servo dele, com um garfo de 3 dentes, ia lá, povo, metia na panela, puxava a carne que ele queria, e o povo estava aborrecido. Tinha pessoas que não sacrificavam mais, porque quando olhava para o templo, era Ofni e Finéias que estavam na frente. E certa feita, a Bíblia vai dizer, escute bem, a Bíblia vai falar que antes que a luz se apagasse, o Senhor levanta uma criança. Aleluia. 5 anos. Você imagina aqui se o Senhor, ele usa, eu esqueci o nome dele, o Anthony, para falar com essa igreja aqui. Aleluia. Ele vai dormir, o Senhor fala com ele por 4 vezes, Samuel, ele na 4ª vez. Fala, Senhor, que teu servo ouve, e Deus dá um recado para Samuel, uma criança de 5 anos, ela disse para ele que eu vou aniquilar ele. Porque eu venho falando, ele nunca deu ouvido, e diga para ele que não vai ficar nem ele, nem filho, nem ninguém. Vou tirar tudo. E tira, e Deus tira. E os filisteus levam a arca. Presença de Deus. A esposa de Finéias, ela estava para dar a luz. E quando ela dá a luz, vai morrendo e alguém grita e acabou, foi-se a glória. O filho dela está nascendo e a glória de Deus está indo embora. Não demora muito tempo, porque a Bíblia diz que até os animais conhecem a voz de Deus. E quem é que Deus usa, irmão, para trazer a arca de volta? 2 vacas. 2 vacas que tinham dado cria, olha só. Porque a arca vai para o território dos filisteus, escuta o que eu vou falar aqui. Vai para o território dos filisteus, e quando chega lá no território dos filisteus, eles botam a arca perto de Dagon. Porque eles achavam que Dagon podia mais que Deus, e no outro dia Dagon está prostrado para a arca. E alguém diz assim, alguém derrubou Dagon, levanta Dagon de novo. Aí chega no outro dia, está lá prostrado de novo, ele levanta, e no outro dia ele está com a cabeça arrancada. O Deus de Israel está no território dos filisteus, e eles adoravam os deuses deles sentados. Aí Deus começa a colocar hemorroida em cada um. Eles estão agora tudo cheio de hemorroida, não consegue sentar, e estão olhando um para o outro dizendo assim, é o Deus do povo hebreu, é por causa dessa arca aqui. Um olha para o outro e diz assim, rapaz, mas não tem nada a ver. Aí algum diz assim, olha, vamos fazer uma coisa, se é coisa do Deus de Israel, vamos dar um sacrifício de ratos, de ouro, e a gente pega essa arca, bota em 2 vacas que está dando cria. E quem já criou boi sabe disso, uma vaca que está com o bezerrinho para dar leite, ela fica com sentido no bezerro. E eles disseram, se for realmente o Deus deles, ela não vai derrubar essa arca não. E a Bíblia vai fazer questão de falar que as vacas vêm marchando, segurando a arca e berrando. Você imagina a vaca, irmão? Ele está dizendo, se for Deus que estiver realmente no meio, elas vão levar essa arca para o território. E as 2 vacas vão levando a arca para o território, berrando. Eu fico imaginando, irmão, aquelas vacas, e cada berro era um glória, cada berro era uma presença de Deus, e aqueles animais adorando a Deus. Estão lá dando glória, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Como é que pode? A gente está vivendo um tempo que quem não tem nada com Deus está sentindo a presença de Deus, e quem era para sentir não sente mais nada. Ah, meu irmão, escute, essa arca é trazida de volta.
Está lá no capítulo 5 de Samuel, capítulo 6, a arca é demolida. Aleluia. E para onde essa arca vai? Aonde essa arca fica? Capítulo 7 de 1 Samuel, na casa do sacerdote. E qual sacerdote, igreja? Na casa de Abinadab. Colocam ela num lugar mais alto. Na casa de Abinadab. A arca passa 20 anos na casa dele. 20 anos. E nada acontece na casa dele. 20 longos anos se passam e nada muda. Tem crente, irmão, dentro da igreja que já está já se aposentando e a vida não muda. Usaia e eu passava para lá e para cá, Abinadab passava para lá e para cá e não sentia nada. Entra, sai, entra mês, entra culto, sai culto e nada muda. Tem pessoas assim na igreja. Mas um dia Davi disse: tem muito tempo que a presença de Deus não está mais em Jerusalém. Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus? Tem muito tempo que a presença não está em Jerusalém. Davi deseja levar a arca de volta. Escute, ele deseja a gente amar. Prepara tudo. Tem gente até que tem coração querendo a presença de Deus. Davi prepara carro novo, chama os sacerdotes, que não era para vir aqueles camaradas, mas chama. Bota uma banda para tocar. O povo está tudo eufórico. E eles começam a marchar e botam a arca em cima de um carro novo, os bois vão conduzindo, pensando que ia ser como eram os bois antes. E a Bíblia vai dizer que os bois tropeçam e a arca está querendo cair e Uzá bota a mão na arca. Quando ele bota a mão na arca, Deus diz assim: agora não. Eu suportei você 20 anos, passando para lá e para cá. E muitas das vezes não me dando valor nenhum. Que é assim que acontece muito crente. Entra, sai, não sente a presença, não sente nada. Mas se for um tempo de festa, bota a melhor roupa, quer aparecer, quer dizer que é crente. Tem uns até que imita que está cheio de Deus. Aí usa, bota a mão, Deus diz: agora não, você não vai ser hipócrita agora não. Peraí, agora não. E mata ele. Quando ele é morto, Davi teme. Fica imaginando Davi pensando: e agora? Se Deus matou o sacerdote, o que vai ser de mim? Como é que eu vou botar a mão aí nessa água? E diz a Bíblia que na beira do caminho tinha um servo. Que servo é esse? Um porteiro. Alguém que vigiava. Alguém que zelava. Quem era esse porteiro? Obed-Edom. Talvez para Davi, talvez para aquele povo que estava ali, para os sacerdotes, o porteiro, se morresse, era mais um. Talvez alguém está dizendo assim: deixa a arca aí por enquanto, porque é um pepino grande, a gente não sabe como levá-la para Jerusalém. Deixa ela aí, porque se Obed-Edom morrer não faz falta. Ele estava na beira do caminho, mas ele era alguém que vigiava. Ele era alguém que estava atento à palavra. Ele era um porteiro que zelava pelas coisas de Deus. A Bíblia diz que a arca passa na casa dele quantos meses, igreja? 3 meses. 3 meses. Eu fico imaginando Obed-Edom dizendo para a mulher dele: mulher, a presença de Deus é na nossa casa. Se tem mentira, tem que sair. Se tem falsidade, tem que sair. Olha, meus filhos, a presença de Deus está na nossa casa. Vamos consertar a nossa vida. Ai, Deus nos deu um presente. Vamos tirar da nossa vida tudo aquilo que Ele não se agrada. A Bíblia diz que em 3 meses, irmãos, a vida de Obed-Edom é abençoada em tudo. Em tudo Deus abençoa aquele homem. Davi fica sabendo. Davi fica sabendo. Diz: olha, Obed-Edom está abençoado. E Davi vai lá, irmão. Talvez Davi tenha dito para Obed-Edom: meu filho, me
diz uma coisa. Fiz tudo. Preparei banda. Preparei tudo de melhor para levar água e não deu. O que foi que você fez para em 3 meses sua vida mudar? Em 20 anos a gente não viu mudança nenhuma na casa de Abinadab. Eu fico imaginando o Obed-Edom dizendo: outro dia, rei Davi, eu ouvi o que Deus disse para Josué. Fico imaginando Obed-Edom tendo essa conversa com Davi. Hoje, pastor, como assim? Porque Deus disse para Josué: não desvia da palavra do livro dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda, medita nele de dia e de noite, para que assim seja próximo do teu caminho. Eu fico imaginando Obed-Edom dizendo: sabe, rei Davi, qual foi o que eu fiz nessa casa? Quando eu vi a presença de Deus entrando aqui, eu me quebrantei, eu me tornei alguém diferente. Onde tinha pecado, eu comecei a pedir para que ele limpasse, para que ele tirasse. Olha, rei Davi, a gente não passa pela arca sem ter que ter reverência por ela. Olha, rei Davi, nada aqui nela fica sujo. Ela que está aqui, a presença de Deus, a gente valoriza. Você vai ver na história, irmãos, que Davi aprende a lição e agora leva a arca do jeito que Deus quer que ele leve. Você vai ver que no começo era com festa, mas na segunda vez era no sacrifício. Dava 6 passos, sacrificava. 6 passos, sacrificava. Demorou, mas Davi entra em Jerusalém diferente. Ele entra dançando, bailando. Ele entra cheio da presença do Espírito. A Bíblia diz que a filha do rei Saul da janela olha para ele e o despreza. Mas Davi diz: tu está me desprezando, vai ficar estéril, porque ele entra cheio. Irmão, crente cheio do Espírito Santo não tem medo de dar glória, não tem medo de adorar, não tem medo de pregar, não tem medo de enfrentar ninguém. Ele está cheio da graça. Deus está dizendo nessa noite: seja porteiro pelo menos da sua vida. Pelo menos da sua vida, porque tem pessoas que nem na própria vida estão vigiando mais. Tem gente que não vigia mais, irmão. A igreja parece que ela se mundanizou 100%. Tem pastores que conversam comigo e eles me chamam de quadrado porque eu não quero me curvar para Baal. Eles me chamam de quadrado porque a gente ainda não adotou o carnaval com Jesus, o São João com Jesus. Às vezes faz até vídeo zombando, mas uma boa parte desses camaradas estão aí caindo pela beirada. E eu estou de pé. Eu estou de pé. O diabo investe, o diabo faz tanta, mas eu estou de pé. Estou firme e forte. Pancadas são muitas, investidas são muitas. E eu vejo, eu digo: olha aí, rapaz, os camaradas que dizem que eles são agora tudo é light, é tudo light. Só que eu creio, irmãos, no que a Bíblia diz, que a porta continua estreita. Ela não passou por reforma. Mas a minha preocupação não é com a vida de ninguém, não, porque diante de Deus eu não vou prestar contas, abre aspas, a não ser em relação ao rebanho, mas no sentido pessoal eu não vou prestar conta da vida de ninguém, eu vou prestar da minha. Então, na sua vida, você vai tomar Santa Ceia daqui a pouco. Que área você precisa corrigir? Que área você precisa colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu errei aqui, eu falhei nessa parte, eu estou vindo aqui antes de tomar ceia. Eu não vou deixar de tomar ceia não, porque é mais fácil, né, irmão? É mais fácil dizer assim: eu estou sem vontade de tomar a Santa Ceia, eu vou ficar em casa, ou quando passar a taça eu não vou tomar. É mais fácil fazer eu dizer isso do que dizer assim: eu vou me arrepender do pecado, eu vou me arrepender daquilo que Deus não está se agradando, vou sentar na mesa dele, mas vou sentar com dignidade, vou sentar na mesa dele sendo servo, sendo filho. É mais fácil fugir. Porque a gente tem filhos. Eu vinha no carro agora conversando com o Arthur. Aleluia. Falando sobre o inferno.
E a gente vinha até rindo. Você sabia que o inferno, antes de chegar no inferno, lá no fundo do inferno mesmo, existem 7 regiões até chegar no topo do inferno? Forte, né? Eu vinha debatendo, falando que estava conversando com um sacerdote, que o trono de Satanás é aqui na terra, e a Bíblia diz que o trono de Satanás é aqui sim. E eu falei de um filme que eu assisti, o camarada era prostituto, tinha um filme meio de comédia, mas ao mesmo tempo falando verdade. Ele vivia na jogatina, vivia na prostituição, fazendo tudo errado. E ele sofre um acidente. E nesse acidente que ele sofre, ele fica no hospital entre a vida e a morte. E nesses altos e baixos que ele fica entre a vida e a morte, ele vai descendo ao inferno e muitas repartições dentro do inferno. Aí chega numa repartição onde tinha uns espíritos de prostituição. Aí está lá um demônio todo pintado, a gente ri, mas é sério, cara. Eu vinha no carro com ele rindo. O demônio todo pintado, todo cheio de coisa de adorno mundano. E quando ele entra naquela repartição, o demônio agarra ele e diz assim: venha, vamos fazer amor nós dois. E ele diz: hoje está, saia daqui, me solta. O demônio disse: solte, você fazia direto comigo lá na terra, você me amava. E ele: venha, chega, me abraça, me agarra. E ele saía correndo. Aí quando saía de um departamento, entrava de outro, o demônio da cachaça: venha beber comigo. Ele disse: não, eu não bebo não. Ele: não, você bebia muito comigo lá na terra. Venha, e agarrava e ele saía correndo. A gente não sabe o dia que vai morrer, não. Nenhum de nós sabe o dia que vai morrer. E a Bíblia diz em Eclesiastes 8:8 que não existe licença nessa peleja que a gente está vendo. Morre criança, morre gente velha, morre jovem, morrem adultos. Tem uns que não chegam nem a nascer, morre. Morre gente boa, morre gente ruim, ou não é assim? Até você vai e de repente alguém, já vi vários acidentes, o camarada está indo de boa na rua, de repente o carro jogado em cima da pessoa, algo cai. Ninguém está ali. A questão, irmão, é como eu vou passar. Tem outro porteiro na Bíblia que eu me espelho. Que porteiro é esse, pastor? Mardoqueu. Qual é a diferença de Mardoqueu? Mardoqueu não aceitava que o mal se levantasse dentro da casa dele. Aleluia. Aleluia. Você pode ler o texto. Glória a Deus. Esther era rainha, estava no trono, mas Mardoqueu está ligado no que está acontecendo. Esther estava tão desapercebida que ela não percebe que o Amã está do lado assim, fortalecendo. E Amã faz o quê? Cria uma lei. Aleluia. E na lei estava escrito o quê? Que nenhum judeu podia se defender. Eles tinham que morrer, aceitar a morte. Quando você vai ler essa história, irmãos, e a gente aplica para nossas vidas, é algo muito profundo. O diabo está entrando nas famílias, levando os filhos para as drogas, e tem pai dizendo: é assim mesmo, não é assim mesmo. Fazer o quê, né? Levando para a cachaça, levando o filho para a prostituição, destruindo o casamento, e alguém está dizendo assim: é assim mesmo, rapaz, é da vida, é coisa da vida. Não, é demônio mesmo, irmão. É Satanás destruindo. E não tem ninguém que se levante para ser porteiro. Não tem ninguém que diga: não, na minha casa não, na minha casa não vai se andar, na minha casa não vai ter pombagira, na minha casa não vai ter tranca-rua, na minha casa não vai ter Zé Pilintra, na minha casa não vai ter preto velho, na minha casa vai ter a presença do Espírito Santo. Está faltando crente para dizer isso, irmão. E o diabo está se andando, tirando ele ter uma rua. Esther estava tão deslumbrada, tem gente tão deslumbrado com esse falso evangelho e está se esquecendo das rasteiras que o diabo está dando.
na minha casa, o diabo não vai cirandar não. Desculpa no vigiar, ele ciranda, derruba a casa, derruba o telhado, derruba tudo. E quando tu estiver vendo, vai dizer assim, meu Deus, quando começou porque você não vigiou. Tem muito casamento sendo destruído aí, por quê? Por quê? Gente crente, irmão. Pessoas que têm que olhar assim, isso aqui não cai, não vai cair não. Meu Deus. Hein, pastor? Não deve estar faltando vigilância, crente. Talvez tu é uma serva de Deus, me perdoe falar, deixa eu falar aqui com as irmãs, primeiro aqui. As irmãs, olha para essa varoa que está do lado, diga assim, tu é rixosa dentro de casa. Sabe que é uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, cara feia, areia por tudo, reclama por tudo, e papai, nada prega. Entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, e você com raiva, e cada vez mais o diabo trancando teu coração, e tu destruindo teu casamento com as tuas próprias mãos. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos destrói. Tem irmãs assim, que é como uma goteira. A Bíblia diz que é melhor morar numa casa só do que com uma mulher briguenta. Briga por causa de gato, briga por causa de passarinho, briga por causa disso, briga por causa daquilo, briga por causa do cachorro, briga por isso, briga por aquilo, deixa a porta aberta, briga, deixa eu fechar a briga, briga porque está de dia, briga porque está de noite, briga por isso, briga por aquilo, uma briga. E o diabo está dizendo assim, continua minha irmã, continua fazendo da tua casa um pedacinho do inferno. Aí os irmãos estão rindo, mas deixa eu ir para você agora. Quem sabe você é uma bala. A mulher fala, é ele, dá um grito. Aí talvez você diga assim, o que é que tem a ver isso, pastor? Tu não lê Bíblia não, né? Pedro fala o quê? E vó é marido, capítulo 3, verso 7 de Pedro. Tratai vossas esposas com o quê? Com honra, como vós mais, porque elas são herdeiras de vós, herdeiras junto com vós do dom da graça. Porque se vocês não fizerem isso, as vossas orações são em pé, não passa do teto. Não passa do teto. E o diabo está batendo palma porque está faltando vigilância de um lado e do outro. Onde era para estar unido de mão dada para combater o diabo. Olha, minha filha, tem problema aqui, a gente está aqui com esse problema, vamos juntar nós dois, porque eu e você na presença de Deus somos mais fortes, porque um reino dividido não vai para frente. Se você está puxando a corda para um lado, sua mulher puxando a corda para o outro, os dois vão cansar e os dois vão cair. Aleluia, glória a Deus. E tem muito casal, muito crente vivendo assim. Quem sabe o problema não está nos pais, está nos filhos, você é um rebelde, uma rebelde. E a Bíblia é clara, se você não aprender a honrar seu pai e sua mãe, os seus dias de vida serão curtos aqui na terra. Você pode estudar nas melhores universidades, você pode ser um cara, você pode ser a pessoa mais excelente que for, mas se você não aprender a honrar o pai e a mãe que lhe botou nesse mundo, Deus vai encurtar seus dias. Tem muitos jovens morrendo porque não aprendeu a dar honra ao pai e mãe. E não venha me dizer, porque a gente vê muito cheio do Espírito Santo, e não venha me dizer que o Espírito Santo está com você, se você não consegue honrar e respeitar seu pai e sua mãe. Porque se você não respeita pai e mãe que está vendo, como vai respeitar a Deus que não vê? Isso é bíblico. A gente está vendo isso. Hoje eu me arretei com um pivete lá em São Paulo, perturbando o juiz da mãe dele. Rapaz, e veio o Ceará estar comigo, ele faltou com respeito comigo, eu mandei ele para casa da mãe, vai embora, vai, te danar. Se tivesse aí eu te dava uma chapa. Porque só sabe o valor de uma mãe quando perde. Sabe o valor de uma mãe quando perde.
Vai por fora. Tem gente aí chorando. Quantos dias eu me acordo muitas das vezes querendo ter minha mãe perto, só para dar a benção a ela. E que tem mãe e pai perto, não está nem aí, não está se importando. E esse dia eu tenho tido pouca paciência com gente rebelde, sinceramente. Se você não consegue dar um beijo, um abraço na sua mãe, pelo amor de Deus, dá um beijo, um abraço no seu pai. Aí quando morre vai dizer assim, meu pai amava tanto, então para do cara, né? Você amava, filho, irmão. Você tem coragem, você tem a cara de pau dizendo um negócio desse. Eu gosto do mundo. Mardoqueu está vigiando. A lei vem. Para onde Mardoqueu vai? Para onde eu e você tem que ir quando os problemas batem na nossa porta, irmão? Qual é a porta que eu e você tem que bater? A Bíblia diz em Provérbios 8, se não me engano, lá no 34, 35, bem-aventurado é o homem que vela nas minhas entradas, nas minhas portas, esperando a minha saída. A porta que eu e você tem que bater é a porta do céu. Deus! Quando a Bíblia vai falar que Mardoqueu, como a porta principal que tinha naquele momento, era a porta do palácio, Mardoqueu vai lá para a porta, fica na porta, porque ele não podia ficar na porta como um Ismoel. Ele disse, eu vou ficar aqui em situação de humilhação, porque alguém vai ver, vai chegar nos ouvidos de Esther, que ela não pode estar acomodada. E Deus está dizendo para alguém nessa noite aqui, não se acomode, comece a me buscar, comece a pedir para que eu venha libertar, salvar, para que eu venha curar no meio da tua família. Você pode olhar no texto, irmão, Esther manda roupa nova para Mardoqueu, porque ela pensou que o problema dele era a roupa. Ele pega a roupa e joga fora. Esther 4,14, Mardoqueu manda um recado para ela dizendo assim, se tu se calar, socorro e livramento vai vir para os judeus, mas tu e a casa do teu pai vai perecer. Olha. Ei, crente, se tu se calar, Deus manda socorro para quem está pedindo, mas a tua casa perece. Ei, crente, está na hora de abrir a boca, está na hora de clamar, está na hora de tu ser homem de Deus como Deus quer que tu seja, está na hora de tu ser mulher de Deus como Deus quer que tu seja, está na hora de marcar território, está na hora de tu levantar a mão dentro da tua casa e dizer assim, chega! Não vai ter mais briga, não vai ter mais fófia, não vai ter mais discussão, vai ter Deus aqui nessa casa, vai ter concordância, vai ter a presença dele, vai ter jejum, vai ter louvor, vai ter oração, vai ter união para que o Senhor venha operar. Aleluia, glória a Deus. Essa semana eu fui dizer que talvez ele esteja assistindo. Fui visitar um irmão nosso, diácono, no hospital. E ele, antes de tomar a Santa Ceia, eu com a esposa pediu perdão a ela. E ela ainda veio, nossa, era para liberar perdão, porque os dois precisam se ajeitar. Mas será que precisava ir para o hospital para poder pedir perdão um ao outro, irmão? Deus precisava levar o camarada para o hospital para ele enxergar que a mulher é um pedaço dele e a mulher enxergar que ele é um pedaço dela, porque a Bíblia diz que os dois são uma só carne. E ele estava quebrantado. Porque às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Deus está dizendo, eu não quero essas coisas, estou permitindo para que você se acorde. Porque, irmãos, hoje eu vou passar para a pastora pela ministrar a ceia. Mas o que adianta comer o pão, beber o vinho e sair do mesmo jeito? Bem-aventurado é os irmãos que não vão tomar a ceia e saem com o coração melhor. Glória a Deus. Me perdoe. Aleluia. Mas
O que é que o texto diz? Odeio na porta quem repreende. O cara ficou bravo comigo porque eu repreendi, não a tua mãe, rapaz. Olha, virou no giraia. Porque eu repreendi. Porque eu disse, valoriza. Já pensou? O irmão vai ficar com raiva de mim porque eu estou dizendo, olha, tu é casado, tu é casada, o teu tem que estar unido, não pode estar brigando. Aí vai virar no virar. Foi falar da minha vida para o pastor. Eu estava lá no telhado da tua casa escutando. Agora eu virei pombo, o passarinho, o que foi, pelo amor de Jesus. Mas a Bíblia diz o quê? Odeiam na porta quem reprende e abominam quem fala com sinceridade. Não dá para andar com o pastor João, não. Pastor João é o nosso céu, é o que eu escuto direto. Tem hora que chega a me dar uma repulsa dentro de mim. Irmão, parece que o meu nome é docinho. Cada pancada vem de leva para a gente tomar. Mas sabe por quê? Porque a gente não fica com mentira. Eu não sei como você vai tomar ceia. Eu sei de mim. Eu estava ontem na casa da irmã. Eu preciso de longanimidade. Precisa ou não precisa de minha irmã? Sim. O rapaz que está fazendo esse serviço lá em casa ligou o carro e disse: eu digo, olha, quem conversa demais é pai de moço, olha. Depois foi que eu fiquei pensando, porque eu estava evangelizando na casa da irmã, eu soltei os cachorros lá com coisa. Né? Não, já pensou, mas não é melhor saber que eu sou do que ficar assim, sim ou não? E depois um lobo estava escondido, eu soltei os cachorros no camarada. Aí quando foi hoje, esse cara foi para lá em casa e ele ficou no meu juízo, minha casa não. Porque no contrato que eu fiz com ele, eles têm que dar comida para os homens. Eu digo, no contrato não nada de dar comida para ninguém não. O prato de comida a gente não nega, mas não está nada lá nessa porta. Aí eu fiz questão de fazer o vídeo, né? Diga se comeu com essa abençoada aqui. Aí está comendo, então de barriga cheia. Mas eu preciso de longanimidade. Porque Deus não quer que eu faça isso. Então eu tenho que tomar a Santa Ceia e pedir perdão a Deus. Primeiramente, minha irmã me perdoe, pelo amor de Jesus. E se tiver algum irmão aqui, pelo amor de Cristo, que eu fui, né, faltou o pavio descobri, cortou, me perdoe. Eu não sei você, eu sei de mim. Sei que tem algumas coisas do velho mundo que tem que sair. Mas não tem coisas que não é fácil, que era bom demais, né? Para ser caso de Jesus, e tudo fosse logo livre, logo uma contadora por dia. Mas está na Bíblia, tem coisas que Deus deixou dentro de mim, dentro de você, para nos provar, para ver se a gente é fiel ou não. Aí fica a carne e o espírito. Porque se alguém levantar a mão aqui e disser que não cometeu uma falha esse mês, eu vou até deixar de pregar, chamar você aqui para frente, porque você está santo e vou orar para você subir logo. Porque a gente não é. E muitas. Eu não sei como é que você vai ficar aqui, irmão. É você com Deus. Eu sei de mim, sabe o que eu vou dizer para Deus? Senhor, tenha misericórdia desse vaso. Eu preciso do Senhor, não me joga fora não. Paulo disse o que? Miserável homem que eu sou. Eu agradeço a oportunidade, passo para a pastora, peço os obreiros, os irmãos do Macedo, pastora Benjamin da Ceia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Eu peço a atenção das crianças, a atenção da igreja. É um momento, amado, especial, mais que
especial. Então vamos ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu ia completar, mas ficou bom, né, amado? Examine-se o homem a si mesmo, né? Examine-se o homem a si mesmo, glória a Deus. Ora, assim como deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Vamos orar pelo pão, que Deus venha abençoar ainda mais. Pai Santo e fiel, está aqui, Senhor Deus, este pão que foi feito pelas mãos do homem, e que nesse momento nós consagramos a Ti. Ele passa, meu Deus, a representar a Tua carne, Pai. E que assim, nesta noite, Pai amado e querido, aqueles que comerem desse pão, Pai, o Senhor assim venha mudar, meu Senhor Deus, a mente, o coração, venha transformar, libertar, porque assim, tudo isso o Senhor pode fazer. Já agradeço em nome de Jesus, poder partir, em nome de Jesus Cristo, Deus é fiel, Pai, nós adoramos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cristo já nos preparou o manjar que nos cobrou. Glória a Deus. Aleluia.
testamento do teu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Senhor Deus e Pai, está aqui, Senhor, o vinho, Pai, que também foi feito por mãos humanas. Ah, meu Senhor Deus, que assim nessa noite, nesse momento, meu Deus, consagramos a Ti. Que não seja mais uma uva que foi passada, meu Deus, no liquidificador, mas que represente o Teu sangue. E o Teu sangue tem poder, Senhor. Que nessa noite, ao ingerirmos, meu Pai, este vinho, seja representado o Teu sangue que tem o poder, meu Pai. Meu Deus, que nesse momento, Deus, eu te peço, que não seja ingerido, meu Deus, como de costume das outras ceias, mas que o Senhor faça um milagre que essa pessoa precisa. O Senhor seja a cura na alma e no espírito, que o Senhor renove essa vida a partir do momento que ela beber neste sangue, Pai. Que assim seja essa obra, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Aleluia.
abençoando a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, amados? Que o Senhor Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ele tenha misericórdia, Deus. Que o Senhor sobre ti Ele levante o seu rosto e Ele te dê a paz. E que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Ele habite no meu e no teu coração. E a igreja diz: amém. Se Jesus não voltar domingo, temos culto. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Agora.